Olá, você de casa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É sempre um prazer ter vocês todas as manhãs aqui na RTV, sempre com receitas gostosas, com informação. Hoje não tem só receita. Não. Bom dia, Gabi. Bom dia, Edu, tudo bom? Bom dia. Silene, bom dia. Bom dia, Edu. Bom dia, Gabi. Bom dia você de casa também. Hoje temos muitas receitas gostosas. A gente vai começar com uma panqueca de frango com um molho branco. Agora, Gabi, essa panqueca tem a corzinha vermelha. Isso. Né? E é super nutritiva também. Com certeza. Gostosa, nutritiva e bem fácil de fazer, super prática. Na massa dela vai beterraba, por isso que ela é rosinha puxada pro vermelho. E dá para fazer com espinafre, enfim, dá para fazer com cenoura também. Dá pra... A gente já fez com espinafre aqui, se eu não me engano, fica uma delícia. Agora, tem esse bolo, Silene, esse bolo é a receita do Faça o Seu Pedido. Isso aí, Edu. Bolo de coco. Gelado. Foi a Jane que pediu? A Jane, interior de São Paulo, Ela é né? de São José do Rio Preto. Lugar Agora, quente, esse né? bolo, quando a gente era moleque, né? Tal, jovem. Jovem. Era o bolo que muita gente vendia embrulhadinho. Isso, esse e aquele de abacaxi, né, Edu? Aquele bolo molhado. Isso aí, esses dois. A sua saúde ocular, ela tá boa? Você usa óculos? Eu uso, né, Edu? Usa óculos? Pra perto eu uso. A Pra gente perto. passou um pouquinho dos 40, né, Edu? Doutor, você usa óculos também, não? Era pra usar, né? Era para usar. Ó, a gente está recebendo hoje o doutor Aline Ferri. Seja muito bem-vindo, doutor. Perguntei para elas, porque em certo momento falam que o olho fica mais cansado, tal, a vista cansada. Eu queria saber qual que é o maior problema hoje com relação à saúde ocular no Brasil, por exemplo. Bom dia, Edu. Bom dia, espectadores. Obrigado pela visita. Hoje a gente vai falar de algumas condições oculares que afetam grande parte da população. Vamos falar de miopia, hipermetropia, astigmatismo, que pode ter em qualquer idade, e também as coisas da idade. Então vamos falar de presbiopia e de catarata. Lembrei de uma coisa importante. Muitos jovens, as mães, os pais que estão assistindo a gente, muitos jovens podem ter problema na escola, muitas vezes por causa do olho, né? Com 12, 13 anos, muitas vezes o menino, a menina não vai bem, não aprende por causa disso. E pode acontecer cedo esses problemas oculares também, né, doutor? Aparecem em qualquer idade, e quanto mais jovem aparece, a gente vai conversar de que às vezes tem mais tempo para isso aí aumentar. Então a prevenção é super importante e a questão de aproveitamento escolar, de às vezes criança que parece desinteressada, às vezes tem um fundo mais simples, que às vezes só precisa de uns óculos. E a gente vai falar do risco também. Muitas vezes a gente vê hoje óculos de grau sendo vendido em qualquer lugar, a pessoa vai lá, isso aqui ficou bom pra mim. Sim, pô, né? Aí todo mundo virou médico agora, não é? Pior é o que já tava ruim, né? É igual, diferente de cozinheiro, não profissional, mas para tudo na vida, você precisa ter estudo Com também, certeza, né? Edu, Ainda mais claro. quando a gente fala de saúde. Nossa. Vamos começar com a panqueca, receita prática, roda a vinheta. Vamos deixar refogando aqui o recheio. A gente está fazendo recheio de frango. Frango, mas dá Frango para fazer cremoso. do que quiser, né? Carne moída, dá pra fazer de presunto e queijo, quem gosta, mortadela. Aí o recheio fica ao seu gosto e o que você tiver na sua casa Recheio também. a critério. A critério. Aqui entrou a cebola, a gente refoga o alho junto e chama a atenção de todo mundo, né, Gabi? Porque assim, a gente pode mudar o recheio, mas pode mudar a panqueca, porque todo mundo fala de panqueca e classifica ela como, panqueca Uma é panqueca. aquela massinha neutra, né, com farinha, óleo, um pouquinho de óleo, ovos. Mas a gente pode incrementar, né, Edu? Sim, sem dúvida. Além de ela ser nutritiva, fica muito apresentável, fica bonita. Eu falo pra minha filha que é a panqueca da Barbie, pra ver se ela come. É isso aí, eu falava pra Maria também. E ela gosta, não? Não. Não gosta. Mesmo sendo da Não Barbie. funciona. Vou ser sincera, não. Essa aí, ela... E, Edu, E a verdinha do Hulk? também não. Também não? Não, ela tem um pouco de... como ela é autista, alguns alimentos, assim, ela não consegue comer. Massinhas, assim, ela tem um pouco Fica de... mais molinha e tal. ela gosta de coisa mais crocante. A textura, então. A textura. Vamos bolar uma panqueca pra ela, diferente. Uma panquequinha crocante. Crocante. Vamos Aqui eu vou ver. colocar molho de tomate. Então entrou a cebola, entrou o alho, entrou o tomate. Aqui, a parte, a gente vai começar o molhinho branco. Isso. O molhinho branco você pode fazer
com manteiga. E aí a gente vai derreter a manteiga, você já coloca a farinha de trigo. Ou se seus filhos já estão maiores, Sim, Edu. mas a panqueca é para qualquer idade, Eles né? amam. Eles gostam? Amam, Edu. Qualquer tipo, verdinha, essa rosinha, amarelinha, todas. Não importa a cor, então. É Não. igual a Maria. Qualquer cor tá bom. É O que tiver. Exatamente. Qualquer Edu, recheio. essa panqueca, quem não gosta de beterraba, a beterraba tem um sabor assim. Tem gente que fala que tem um sabor terroso. É um e pouco tudo mais forte, Eu assim, é. amo beterraba Eu de também qualquer gosto, jeito. mas faz muito bem para a saúde. Com certeza. Na panqueca, ela não fica com gosto. Então, quem não gostar, experimenta, que você vai ver que não fica com gosto. A gente está usando a beterraba cozida, né? Sim. Eu fiz no micro-ondas, que é bem mais prática. fácil. Ela não- Aliás, vamos dar um dia, o que você acha da gente dar as dicas, por exemplo, de 3, 4 produtos para a gente fazer cozinhar. A gente mostra a diferença de cozinhar na água, de fazer assado e de Sim, fazer no micro-ondas. Por exemplo, podemos começar com a Com beterraba certeza, que a gente a falou. beterraba, Edu, ela, se você cozinha na água, ela vai perder um pouco da cor, né? Ela Perde. fica meio Muita gente esbranquiçada. fala que né? perde um pouquinho o sabor também. Também. No micro-ondas, além de ser bem mais rápido, É muito ela fica prático, com não é? a mesma cor, é bem mais prático. A gente coloca num saquinho, tem as dicas, né? Pra não dar ruim, explodir o seu micro-ondas. Não, e quebrar ela, né? E fazer a sujeirada. Sim, faz Você uma sujeirada. Tem gente que muitas vezes fala assim, eu não vou fazer assim, não vou colocar. Falaram para fazer com plástico filme, eu não vou fazer porque não vai acontecer nada. faz. E aí você tem um grande problema depois, né? Não, faz certinho que você vai ver que é mais prático, mais rápido, né? Vai consumir menos ali energia, o seu tempo e fica mais saborosa também porque ela não perde o sabor, né? Que na água acaba perdendo. É. Ó, você de casa pode participar, 11 99465 2423. Além dessa panqueca com esse recheio bonito, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a saúde dos olhos, que muda a vida das pessoas muitas vezes, né? Sim, qualidade eu de tinha vida, né? miopia, operei, melhorou, tinha quase 3 graus de miopia, 3 acho que era, e fui me acostumando com aquilo. Vou perguntar pro doutor se é comum isso, né? A pessoa vai se Vai se acostumando. acostumando, porque acontece aos poucos, né? Edu? E aí você vai achando que aquele é o normal. É. Né? E também as pessoas, infelizmente, do Brasil, que se automedicam, vão lá, pegam o óculos. Um acho que não teve- colírio, né, do tô com uma irritação no olho, Vou vai lá, fazer isso. compra um colírio na farmácia, acaba E prejudicando, pode né? prejudicar, sem dúvida nenhuma. Aqui, ó, o recheio praticamente está pronto. E o que Isso. que é interessante? Deixar ele assim, Mais úmido. sequinho. Se você mais quiser, úmido. por exemplo, colocar um pouquinho... quero ficar mais cremoso. Pode colocar um requeijão Isso. cremoso aqui, não tem problema. A gente tem até um pouquinho ali de requeijão, se quiser colocar. Podemos colocar. Ou, se quiser Podemos incrementar colocar. com palmito, que super combina Vamos com... colocar o requeijão que fica bom, né? fica. É. Fica. Ó, meia xícara de requeijão, mais ou menos, você pode acrescentar essa receita. Você que está acompanhando a gente, panqueca rápida, prática, o recheio está pronto. E ali a gente tem o molhinho branco para O colocar molhinho por tá cima. já começando a engrossar. É bem... A gente já deu essa receita várias vezes, né, Edu? Com vários sabores diferentes. Isso. E aqui o molho branco também a gente sempre está ensinando e tem gente que ainda tem um pouco de medo de fazer, de empelotar, de ficar com gosto de farinha. Muita lota, pode até Não, desligar aí, ó. já tá aqui. Ó, começou a engrossar, pode desligar. Pode desligar porque tem o calor residual aqui da panela e ele vai pegando consistência aqui. Vamos também. bater ali do outro lado? Vamos. Vamos junto para você acompanhar. A gente vai fazer a massinha da panqueca. Você que está acompanhando a gente, ó. O creminho tá perfeito aqui, ó, desse Tá. jeitinho. Se, à vontade, tá? Edu, tem a pergunta da nossa telespectadora lá de Criciúma, em Santa Catarina, da Patrícia. Ela falou que sempre que ela vai fazer a panqueca, ela fica com essa dúvida, né? Ela gosta de preparar antes, né? Um pouco já antes do almoço ou da refeição que for fazer, mas ela queria tirar essa dúvida com vocês. Depois, para reaquecer a panqueca, qual o melhor método, Edu? É o forno? É o próprio micro-ondas? O que vocês sugeririam? Por exemplo, se ela fizer daquele jeito que a gente montou, ela montar numa travessa que possa ir ao forno, por exemplo, ela pode deixar preparado. Se for ficar pouco tempo, aquecer direto. Tá. Se for ficar mais tempo, coloca na geladeira, tira um pouquinho antes e coloca no forno e ela Perfeito. aquece bem. Se você tiver um gratinadorzinho, você pode colocar e Também maçaricar já- ela que resolve o problema. Já resolve o problema. E a panqueca, Edu e Silene, é um alimento assim que ela congela e descongela super Muito bem. rápido, né? Muito rápido, muito prático. Então,
Às vezes, lá na minha casa, assim, eu tiro um dia, faço bastante panqueca, porciono e deixo congelada, porque já tá prontinho ali, só E descongelar. para descongelar, você põe na geladeira? Põe na geladeira. É sempre o ideal para tudo, Se né? por Colocar... acaso eu esquecer no outro dia, pode descongelar no micro-ondas também. Depois, se quiser colocar no forno, botar mais um pouquinho de queijo para gratinar. Ela fica incrível, não perde o sabor. Perfeito, e fica boa. Fica boa. Aqui você colocou uma xícara de chá de leite, uma beterraba, que equivale mais ou menos a uma xícara também, se a gente medir a proporção, e a mesma quantidade de farinha de trigo depois vai entrar uma xícara. Eu dou uma batidinha nesses líquidos aqui com a beterraba para ajudar ela a desmanchar, para não ficar com um pedacinho de beterraba. Não vai ficar ruim porque ela tá cozida já. Você já colocou o óleo aqui também? Coloquei o óleo. Então o óleo são 2 colheres de sopa de óleo, que ajuda depois para você soltar da frigideira quando você faz ela na frigideira. Você que está acompanhando, obrigado pelo carinho da sua audiência e a companhia. Receita prática e gostosa. Depois tem o bolo também, que a gente vai fazer aqui, é muito bom. Que é um bolo simples também, mas é aquele bolo que tem muito sabor. E muita Aí história, bati né? aqui, olha que cor que linda que já fica, né? bonita. Quem quiser colocar um pouquinho mais de beterraba, um pouquinho menos, pra Gabi, ficar... tava olhando aqui, ó, uma dica quando você for fazer, o pessoal fala assim, a primeira vai grudar, não vai, ó. Passa um Pega pincel. pega o pincelzinho assim, ó, e aí você passa e esparrama por todo lado. Essa nossa frigideira, ela já é antiaderente, né? Inclusive, as que eu fiz lá dentro, eu não sei, eu sou um pouco negacionista com antiaderente, assim. Não, mas eu não, sou tem que meio, usar um mas pouquinho de tudo. Exatamente. Aí eu fiz lá sem e deu certo. Mas aqui a gente, para garantir, a gente passa só um pouquinho de óleo que não faz mal para ninguém, né? Um pouquinho de azeite, no caso. É que a outra sem antiaderente, você pode sofrer e não fazer. Essa aqui, nossa, ela é super boa para realmente não gruda, mas para quem... Mas se grudar a primeira também, a segunda não vai. Não tem problema. É. Dizem que a primeira panqueca... Isso é Você quer desculpa, que passar desculpa que as pessoas... É não vai desculpa que grudar. Não vai grudar, você vai ver, ó. Aí o que você faz? Eu a primeira, eu confesso que na TV eu faço ela um pouquinho mais grossa. Sim. Mas é um truque da TV, né? E a panela, né? Você, se não tiver panela antiaderente, você coloca um pouquinho mais de gordura do que o normal. Sim. Aqui, ó, com a conchinha, vamos pegar uma concha? Acho que uma concha tá bom. Olha que cor. Panela aquecida, ó. Não, cor maravilhosa, né? Eu tenho um negócio aqui. Ah, tem uns pedacinhos ali, mas não tem problema. Não, ela tá cozida, não tem problema. Aí já, quem for experimentar, já come um pedacinho de beterraba e a beterraba Essa é daqui super... ficou com os pedacinhos de beterraba. Vou bater mais aqui. Vou bater um pouquinho mais aqui, ó. Confesso que não tem problema. Essa daí nós vamos comer, sim. Ó, super nutritiva. Ó, tem que bater um pouquinho mais. Deixa batendo aí na sua casa um pouquinho mais, ó. Não tem problema nenhum. Você que está acompanhando, obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que quer pegar qualquer receita, entra lá. eduguedes.com.br, tem qualquer receita de salgado, de doce. São mais de 9.000 receitas para você fazer aí na sua casa. E não é porque tem um pedacinho de beterraba que não tá legal, pelo contrário. Dá até para usar essa daí. Prefiro, eu até gosto, não tem Dá problema. até para usar essa daí. Dá sim. Quando você tá montando aí, Gabi, eu vou fazer o seguinte. Se você perguntou com relação ao prato, você pode fazer vou fazer a montagem nesse prato. Eu gosto sempre já de fazer onde eu vou usar o do lado e aí você transporta. Sim. Na hora de servir, você põe um molhinho branco aqui. Se a gente for servir ela direto, você já faz. E se você quiser gratinar, se tiver um gratinadorzinho, é prático e é econômico, né? Porque você consegue fazer sem ligar o seu forno. Então, exato, Edu. é muito bom. Se tiver dúvida, à vontade, tá? Tá Ó, ótimo. você que está acompanhando, pode mandar mensagem. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a saúde ocular. Você pode mandar a sua dúvida também, que a gente tira com o maior carinho. A gente não, né? O doutor vai tirar. Eu vou tirar qualquer dúvida de receita, certo? Cada um na sua área, né, Cid? Pra gente, você manda dúvidas, sugestões aí, as fotos que a gente gosta de ver As também. fotos. Aí na sexta-feira a gente Isso. mostra tudo, A gente né? mostra, com certeza. As Ó, fotos, tá certo. panquequinha, recheou, dobrou, colocou, depois a gente pode colocar um molhinho direto. Fácil, né? Muito. Aí é uma questão de gosto. Você pode fazer ela, e não tem o certo e o errado. Você pode fazer ela mais grossinha, você pode fazer ela mais fininha, você faz como você quiser. Gabi, as que você congela, você fala, eu congelo, tiro no outro dia, Isso. né? E
E daí deixo na geladeira e faço. Você congela sem sabor, sem nada. Só a massinha. Não, eu congelo ela pronta, Edu. Ah, você congela ela pronta? pronta. Porque eu costumava congelar as massinhas. Também dá, porque a massinha descongela também. Você tira do freezer, deixa na geladeira de um dia pro outro, ela fica perfeita, como se tivesse feito na hora. Eu costumo fazer assim, porque daí se você congelar ela sem sabor, você monta Também. o sabor que geralmente em casa cada um gosta de um sabor diferente. E aí o sabor você monta e é versátil, não é? Para quem vende marmita fit também, é muito prático. O pessoal compra bastante essas marmitas, né? Porque esse tipo de receita? E se der esse adicional aí da beterraba, o pessoal gosta mais ainda. Beterraba, cenoura, espinafre. Muitas vezes enjoa comer a mesma coisa Exatamente. sempre. A gente tem que ir modificando, né? Acrescentando algum sabor, alguma coisa para as pessoas consumirem. Esse prato, se você quiser fazer um dia anterior também, no outro dia é só gratinar e é super prático, vai ficar uma delícia. Deixando prontinho desse jeito. Ó, a gente tem um molhinho branco aqui, eu vou colocar por cima e a gente pode colocar o queijo. Colocou o queijo, gratinou, pode servir. E aqui, Edu, rapidinho também. E é isso que você falou, né? Você faz uma quantidade maior e você deixa. Aí congelou, você tira e ela tá pronta no outro dia. Aqui, ó, quem não quiser fazer molho branco, pode fazer molho de tomate, fica muito bom também, apesar de que a gente usou um pouquinho do tomate dentro. Sim, sobre o que você perguntou, ó. Sim. Você pode preparar o prato desse jeito, tá? Tá. Supor que você preparou agora de manhã e à noite você vai servir. Deixa esfriar, coloca na geladeira, aí você pode aquecer direto no forno, porque na verdade ele já está pronto. Sim. Como ela já tem esse molho, e você percebeu o recheio dela, ficou um recheio úmido, não vai ficar seco. Tá. O que a gente tem muitas vezes que tomar cuidado, eu lembrei quando você perguntou, é deixar o recheio muito seco e depois aquecer. Você comeu aquelas? Aí sim, Edu. Fica bem desagradável, né? É ruim, né? É ruim. E não é uma sensação boa. E a pergunta da nossa telespectadora, Edu, eu acho que a gente até fez aqui já, mas eu não estou recordando quando foi. É a Palmira, lá de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. Ela está perguntando se existe a possibilidade de uma versão da panqueca aberta. Ah, pode fazer, não tem problema nenhum. A gente fez algumas vezes aqui. Eu acho que eu me lembro que a gente fez. Você pode fazer, não tem problema nenhum e fica muito gostoso também. Vou fazer uma rapidinho aqui, ó. A gente já fez até lasanha de massa de panqueca. Você pode fazer várias camadas também, não tem problema nenhum, fica muito bom. Fica bom. E olha que rápido. Nós fizemos a massinha, né? Sim. Fizemos o recheio, ó. A Gabi é muito craque aqui, ó. Já fez várias aqui enquanto a gente fala. É rapidinho. Não tem segredo aqui. Não precisa ficar tão redondinha, né? Não precisa? Não. Você faz do jeito que você achar, né? Deixa eu pegar uma para fazer. Posso pegar uma para fazer aberta aqui? Pode. Vou montar duas para ficar uma panqueca meio artística, ó. Você que está acompanhando a gente, obrigado pelo carinho e a companhia, ó. Vou pegar duas aqui, ó. Daria para montar uma só no prato, também fica bom. Fica. Sim, você quer uma ou duas aqui? Ah, eu quero duas. Duas? Então vou montar com duas, ó. Estão tão lindas, né? Ó, e aí o que a gente pode fazer? Como ela tá aberta, a gente pode colocar um pouco na base dela aqui, ó, para ela não ficar seca. Coloca um pouquinho do molho aqui embaixo, ó. Dá para fazer de várias maneiras. Por cima colocamos esses. Dá para fazer ela como crepe também, dobradinha assim em triângulo, sabe? Fica legal também. Tem algumas pessoas que fazem os eventos as panquecas, não é? Você percebe que a pessoa leva a panqueca em si e leva os recheios. Aí ela faz de diversos sabores, como a pizza, enfim, e vai fazendo na frente das pessoas. E é impressionante a quantidade, como o brasileiro é criativo nessas horas, né, Cê? Exatamente. E aí, no caso para fazer tipo o crepe, é mais fininha, né, Gabi? Isso, tenta fazer mais fininha. Pra poder Tem dobrar, uma né? panquequinha francesa que ela é pequenininha mesmo, chama blini. Geralmente a gente faz ela com uma massinha neutra, mas com essa aqui, para quem faz evento, ela fica pequenininha assim também, fica muito legal para fazer. E até quem faz já leva todas elas prontinhas. Prontinha. E aí você só serve depois na hora. Você, ó, fiz... Muito legal, aberta, como você pediu. E
Ó, rapidinho você faz. Pode servir assim ou fechado, tanto faz. Doutor, você gosta de cozinhar, não? Gosto muito. Gosta? Não. A gente fez panqueca de 2 jeitos aqui. Você vê que a pessoa vai pedindo, ó, e a gente vai fazendo, ó. Eu vou ali dar um recado e já volto. O momento mais esperado do Bolão na Rede está chegando. Falta menos de um mês para nós conhecermos quem vai levar o BYD Dolphin Mini 100% elétrico para casa. O sorteio vai acontecer dia 12 de setembro e você pode fazer parte disso. Já imaginou você de carrão 100% elétrico? Então, aponte já a câmera para o QR Code na tela ou acesse bolãonarede.com.br. Depois é só colocar seu CPF, pagar no Pix e pronto. Você já está concorrendo. De norte a sul do Brasil, todo mundo pode participar. E os prêmios não param. Tem moto toda semana, todo sábado a Rede TV sorteia uma super moto elétrica também. Já no último sábado do mês, o sorteio é de uma moto 300 cilindradas. Além disso, todo dia tem sorteios de 2 cartões pré-pagos. No total, são mais de 600 mil em prêmios. É muita coisa por apenas R$ 5,00 por semana. É menos de R$ 1 por dia. Então, aponte agora a câmera para o QR Code, aí da tela ou você acessa bolãonarede.com.br. Todo dia uma nova chance de ganhar. E ainda tem bônus. Quem participa ganha acesso exclusivo a conteúdos da Rede TV. Então, não perca tempo. É rápido, é fácil e cabe no seu bolso. Aponte agora a câmera para o QR Code ou acesse bolãonarede.com.br e entre para ganhar. A gente vai falar agora sobre a saúde dos olhos e vale demais a pena você prestar atenção porque é um assunto muito sério. Muitas vezes, estava falando no começo, nossos filhos pequenos têm problema na escola ou com que não conseguem enxergar e a gente acha que não está prestando atenção porque É bagunceiro. é bagunceiro e tal. A gente está recebendo o doutor Alim Feres. Doutor, seja bem... Eu vou até pegar o óculos para conversar com você de óculos. Minha filha fala o seguinte para mim, pai, o óculos dá credibilidade também. Pode, quando for assunto mais empresarial, minha filha fala, não acredito. Seja muito bem-vindo. É um prazer. Você sabe que ter procurado o médico quando eu tive o problema mudou minha vida, porque eu tinha me acostumado com o problema da miopia, né? Qual que é o principal problema hoje que o brasileiro, ou mundialmente, a gente tem na visão? Edu, interessante você falar que você se acostumou, porque realmente Me acostumei. o ser humano se adapta. Sim. Né? A gente se adapta a tudo. Então, respondendo a sua pergunta primeiro, a principal causa de cegueira reversível no mundo é catarata, que a gente vai falar hoje. Né? Mas tem algumas condições que não é tão legal a gente chamar de doença, porque são coisas que estão relacionadas aí com o tamanho do olho, com o formato do olho, mas que são corrigidas com óculos, por exemplo. Perfeito. Ou que estão relacionadas com a idade, faz parte do envelhecimento natural. Do mesmo modo que cabelo branco não é uma doença, falar de presbiopia ou de catarata também, chamar de doença, a gente está exagerando. Então, Sim. Vamos falar que isso aí são condições que é um termo mais amplo que engloba tudo, né? Perfeito. O principal causa de cegueira no mundo, hoje em dia, reversível, é a catarata, que a gente vai falar hoje, Por e a que, que ela miopia, se Desculpa, por que ela se chama reversível? que a gente consegue corrigir com cirurgia. Ah, tá. Tem outras causas, como glaucoma e doenças na retina, que a gente infelizmente não consegue corrigir hoje em dia e são causas de cegueira permanente. Perfeito. E quais são os indícios que a pessoa pode estar com esse tipo de problema? Primeiro, qualquer alteração visual começa com sensorial, né? Antes da gente conseguir medir sim ou não, uma dificuldade às vezes de dirigir à noite, o farol do carro que atrapalha, isso a gente está falando de catarata. Tá. Perda das cores começam a não ficar mais tão nítidas, a visão de contraste piora, mas em criança, às vezes a criança não fala, esse é o problema. E ela não pode não saber até, né? Que é aquele problema. A criança às vezes não sabe, então ou enxerga bem de um olho e não enxerga do outro e para ela está tudo bem, ou então tem uma dificuldade na escola e a gente acha que é só porque a criança não para quieta. Então, a criança precisa levar no oftalmologista pelo menos uma vez por ano.
Uma vez por ano é recomendado. Mesmo que enxergue bem, ou que a gente acha que enxerga bem, precisa passar uma vez para poder ver se realmente é verdade isso. E é o tipo de coisa, eu estava falando anteriormente, você tem que consultar um médico. Porque muitas vezes as pessoas vão num lugar... O brasileiro é um pouco... Eu já li muitas matérias sobre isso. O brasileiro é um dos países no mundo que mais as pessoas se automedicam. E muitas vezes é uma medicação completamente errada. A gente não estudou medicina para poder dizer se pode usar o óculos ou não pode. As pessoas que usam esse tipo, vão no posto de gasolina, vai lá, compra um óculos de grau, sem ter ido consultar. Isso pode ser muito perigoso. Edu, é o seguinte, na verdade esse óculos, se vai ajudar a pessoa, não vai fazer mal. Tá? Não vai fazer Acho mal. que isso é importante saber. Não vai fazer mal ela ir lá e pegar um óculos que ajuda a enxergar de jeito algum. Não tem problema. Só que o que acontece é que, primeiro, você está às vezes deixando de ver coisas que são mais graves, porque você foi lá e resolveu aquele problema no momento, então está jogando para baixo do tapete. Pode ter um outro problema por trás. Pode ter um outro problema por trás. As coisas precisam ser investigadas. E o que é a miopia e quais são os principais indicativos que a pessoa tem miopia, por exemplo, no caso? Tá. Miopia, a gente vai começar a falar então do formato do olho, tá? Sim. A maior parte das pessoas já deve ter visto aqueles esqueminhas, eu vou usar aqui, ó. Tá, perfeito. Esse modelinho de olho aqui. Tá. Em que o raio de luz entra por aqui, a gente tem duas lentes, córnea e cristalino. E essas duas lentes fazem o raio de luz que entra paralelo se juntar no foco, que é a retina. Tá. Quando o olho é grande, o foco se forma no meio do olho, porque o olho é maior do que deveria ser. E aí a gente chama isso de miopia, e a pessoa vai ter uma visão embaçada, principalmente para longe. A criança vai ter dificuldade de assistir aula, chega muito perto da TV em casa, não tem interesse nos estudos. Então, essa é a miopia. A miopia, ela pode ser corrigida com óculos ou ela pode ser um caso cirúrgico também? Miopia pode ser corrigida com óculos ou com lentes de contato. E aí é legal a gente fazer um parênteses. Hoje em dia a gente tem, para criança, óculos para fazer a miopia aumentar menos. Atenção que eu não estou falando para parar de aumentar ou para diminuir, mas aumentar menos às vezes quer dizer que a criança, o adulto que essa criança vai virar, em vez de ter 10 graus de miopia, vai ter só 5. Então é relevante isso. Isso e aí, você faz com tratamento? A gente faz com tratamento com óculos especiais ou com colírio especial, tá? E aí isso tem que ser acompanhado com o médico. Agora, na maior parte dos casos, óculos, lente de contato, e quando a pessoa é adulta e tem grau estável, que foi o seu caso, Sim. A gente pode fazer a cirurgia laser. E hipermetropia, o que é e quais são os principais sintomas? Hipermetropia é um pouquinho diferente, né? A gente às vezes simplifica e muita gente me pergunta, mas hipermetropia está colocando na receita que é para longe, não é para perto? Então, miopia é uma dificuldade de enxergar de longe. A hipermetropia é uma dificuldade da gente focar, principalmente para perto, porque quanto mais próximo, e a gente vai voltar nisso depois, é mais difícil de focar. Então, o olho do hipermétrope, lembra que no do míope o olho era grande e o foco era no meio. Sim. No hipermétrope, o olho é pequeno e o foco ficaria atrás do olho. Entendi. É um olho pequeno, então a pessoa tem dificuldade de forçar, precisa forçar para enxergar, e aí isso vai causar, não alterações visuais de cara, vai causar dor de cabeça. Então, você começa a ler e tem dor de cabeça no fim do dia no trabalho, ou a criança não consegue ler muito tempo e reclama de dor de cabeça, reclama de esforço ou sono para ler. Essas crianças muitas vezes acabam indo para um neurologista antes de um oftalmologista. Olha só, tem a nossa telespectadora Joana, que é de Curitiba, no Paraná, doutor, e ela está falando o seguinte, que ela suspeita, não foi ainda, mas ela suspeita que o filho tenha o estrabismo, porque ela percebe o olhar dele um pouquinho desfocando para fora. Aí ela pergunta, o estrabismo, ele é só um problema estético ou ele também afeta a qualidade da visão? Joana, a questão é a seguinte, se o seu filho tem o olhinho desviado para dentro ou para fora, se eles não estão olhando os dois para a mesma coisa, ou ele está enxergando duplo, o que vai ser ruim para as atividades dele, ou o cérebro está desligando um dos olhos para ele não enxergar duplo, que é o mais comum de acontecer. E na idade onde a gente está desenvolvendo o sistema visual, se o cérebro desliga um dos olhos, ele não desenvolve. Vira o que a gente chama de ambliopia e que as pessoas chamam de olho preguiçoso. Quando a gente vê criança, às vezes, por aí usando tampão, é para forçar esse olhinho que está torto ou que tem muita diferença de grau de um olho para o outro a trabalhar, porque se passa dos 8, 9 anos,
é muito difícil dele voltar a desenvolver, então precisa procurar logo uma ajuda. Isso pode ser problema muscular também, no olho? Pode ser um problema muscular ou pode ser uma diferença grande de grau de um olho para o outro, e aí esse olho aqui está enxergando, esse não está, ele vai... Um vai tentando ajudar. Né? Ele vai indo para o lado, porque ele não está focando. E hoje a medicina evoluiu demais. Tem muitos casos que você consegue, inclusive, diminuir o problema ou reverter, né? Às vezes, o tratamento de um estrabismo como esse é só um óculos. Às vezes pode ser cirúrgico, às vezes pode ser com exercícios. Então precisa ver qual é qual. Mas passou dos 9 anos de idade, se não desenvolver os 2 olhos, dificilmente recupera. Muitas vezes a gente faz uma confusão. Muito bacana você ter explicado da miopia, da hipermetropia e agora o astigmatismo, que é difícil falar até, né? Astigmatismo. Astigmatismo, tem que treinar. O astigmatismo, ele é uma diferença no formato do olho. Vou usar aqui de novo. Perfeito. E geralmente é por causa dessa lente aqui de fora, que é a córnea, né? Então, até agora a gente estava falando que os raios de luz entravam aqui e se juntavam no foco. Tá. No astigmatismo começa a ficar mais difícil de entender, porque aí são 2 focos. Um, às vezes, bate na retina e o outro bate antes ou depois. Ou então os 2 batem fora. Por que isso? Porque a gente pensa nessa lente aqui na córnea como se fosse redondinha. Mas não é. Imagina se eu apertar um pouquinho aqui. Esse lado vai ser mais curvo que esse. Então, em vez de pensar numa bola de futebol americano ou num ovo, sabe? Então, você tem 2 lados diferentes. Então, o raio de luz que bate aqui, ele vai ter um foco, e o raio de luz que bate no outro meridiano vai ter outro. A diferença entre os 2 é o astigmatismo. Ficou complicado, desculpa. Mas mas é um assunto que é complexo, mas deu para entender perfeitamente. Eu nunca tive uma explicação tão clara. Eu também. Né? Agora, a gente falou você falou, né? Esse daqui eu nunca tinha ouvido falar. Presbiopia, é isso? Presbiopia é o que você tem. Que você é o usa que eu óculos tenho. multifocal. Olha que coisa, eu nunca tinha ouvido falar. Mas é o que eu tenho, então. O seu óculos, a metade de cima é para olhar para longe, a metade de baixo é para olhar para perto. É isso que eu tenho, então eu nunca ouvi falar porque eu já resolvi o problema. Aí, tá vendo? O que é a presbiopia? Aí agora é a lente aqui dentro, né? O cristalino. Essa lente, quando a gente nasce, ela é molinha. Perfeito. E por que ela é molinha? Porque ela que muda o nosso foco de longe e de perto. E uma criança de 8 anos, se colocar um negocinho aqui, ela vai ler. Aí com 9 aqui, com 10 aqui, a gente vai perdendo a elasticidade dessa lente com a idade. E perto dos 40 anos é a hora que passa a ficar ruim. Da distância que a gente está acostumado, tá? Então, por isso que a gente fala, é com 40 que começa. É por volta de 40, porque é a hora que parece que o braço ficou mais curto. Porque essa lente aqui não consegue mais forçar. Lembra da hipermetropia, que quanto mais perto é mais difícil de forçar? Sim. Isso vale porque é física, vale para tudo. Então, quanto mais perto é mais difícil de forçar, então a pessoa, de repente, tem um grau que está ok para longe, mas para perto ela precisa de mais. Perfeito. E aí, quem é míope é o contrário, porque o míope enxerga bem de perto e enxerga mal de longe. Então, essa pessoa de óculos tem visão perfeita para longe, mas fica ruim para perto. Ela tira os óculos para enxergar de perto. Eu era míope, fiz a cirurgia, depois de certos anos, então eu virei... Você virou um emétrope, que não tem grau nenhum. Emétrope. Outra palavra difícil. Olha lá. E aí você para longe imagina que não tenha nada, mas para perto você precisa de uma ajudinha. Eu calculei assim na minha vida, né? Assim era meio grau, assim era 1 grau, assim era 1,5 graus. Hoje o meu para perto é 2, então eu não conseguia mais caber na mão. Então eu tive que usar os 2 e voltou para o normal. E vai acontecendo isso, e o que a história natural é que vai fazendo assim, daqui a pouco a dificuldade tá lá de novo nasci. Então, aí começa a precisar de um óculos de longe de novo. Perfeito. Ó, vamos falar, por último aqui, sobre a catarata e como ela costuma aparecer e no avanço da idade, o que ela comete mais? As pessoas têm uma idade mais comum? Tá. Catarata é uma opacificação dessa lente aqui, do cristalino. Então ela com interna, o tempo, a parte interna. interna. A lente interna, essa aqui. Perfeito. Com o tempo ela vai deixando de ficar transparente. Perfeito. E começa a ficar opacificada. Entendi. Tá? Perfeito. E o mecanismo disso é super bonito. Porque o que acontece? A gente troca as células do nosso corpo de tempos em tempos, né? Então depois de alguns anos
Teoricamente, nenhuma célula que a gente tem, são todas novas. Com uma exceção, o cristalino, que está dentro de uma cápsula. Então, as células do cristalino, elas nunca foram trocadas. Uma pessoa de 70 anos tem dentro do cristalino dela células de 70 anos, que passaram 70 anos tomando sol, recebendo a nicotina do cigarro dela, sendo oxidada com o tempo. E as células novas do cristalino, elas crescem na parte de fora, empurram as células velhas para dentro e vão condensando. Então, com o tempo, esse condensamento dessas células de 60, 70 anos, elas vão deixando a transparência menor. Então, aquilo que é a presbiopia, na verdade, é o primeiro início do envelhecimento que vai levar para a catarata depois. É tudo uma coisa só. Perfeito. Então, a catarata, a gente pode dizer que é uma consequência de algum outro tipo de problema que ela foi tendo na vida, É não? uma consequência de você estar vivo. Entendi. Igual o cabelo branco, Então, ruga. A gente já vai tá aparecendo branco. essas coisas com a idade, não tem jeito. Meu cabelo tá branco, bastante. Ruga também, ó. Aí, então, já vem. Doutor, gostei das explicações. Volte sempre, muito obrigado. Obrigado. Esse é o doutor Alim Feres. Volte sempre, espero Obrigado que você tenha pelo gostado. convite. Adorei. E se quiser ficar para o almoço, à Agradeço, vontade. obrigado. Muito obrigado. Interessante, Muito legal, né, Muito Edu? legal. E agora a gente está de volta com Fica com a gente. E você precisa de ajuda aí? O que você precisa? Me fala aí. Esse aqui é tranquilo, Edu. É tranquilo? É tranquilo, facinho, prático. É uma receita do Faça o Seu Isso. Pedido. Nós temos o vídeo da Jane pedindo. Por favor, roda. Oi, Edu, bom dia. Eu sou a Jane, de São José do Rio Preto, e eu gostaria que você preparasse aí no seu programa um bolo de coco bem gostoso. O pessoal do meu trabalho aqui adora bolo de coco, daquele molhadinho, bem gostoso. E gostaria muito que você preparasse aí essa receita no seu programa. Obrigada. Obrigado, Jane, com o maior prazer. E eu recebi uma informação que tem um tal de Edson lá no trabalho, da Jane, que adora. Só ver se os bolos estão chegando no Edson, vamos, né? Tá chegando, não? Estão chegando, Tá chegando? estão Perfeito. chegando. Esse vai chegar, já tá até ali separadinho, porque a encomenda é O especial. pessoal do trabalho vai gostar. Vai gostar. A gente começa com 4 ovos. 4 ovos. Receita gostosa para você fazer aí na sua casa, tenho certeza que você vai adorar. É complexo o olho, né? É muito, A gente tem muito. não tinha ideia, algumas coisas a gente tem que prestar bastante atenção. Aí, manteiga. Sabe que eu ia fazer uma pergunta pro doutor, mas, Não, mas- eu acho que é lenda urbana, né? Não sei. O quê? Dizem que a cenoura faz bem para os olhos. Eu ia perguntar se a beterraba também faz bem ou é mito. Nós vamos, né? a próxima Porque vez que ele vier, nós vamos os perguntar. nossos pais ficavam fazendo a gente comer Comer? cenoura, que diz que faz bem para os olhos. Não sei se Aí, tem a ver, porque às vezes a alimentação pode ajudar pode ajudar, sem ou dúvida. prejudicar também. Eu estava falando de alguns costumes que as coisas Isso. podem prejudicar. Você já viu algum coelho de óculos? Eu tinha que falar. Você está convivendo muito com o Eduardo, você. Com Edu, tutu. acho que Com o Eduardo e sim. com o É Tutu. uma piada melhor que a outra. Aí a gente está colocando o açúcar, Isso, 2 xícaras de açúcar. 2 xícaras de açúcar. Vamos voltar aqui para a receita. Vamos voltar para a nossa... Pro foco, né? Vamos focar na receita. E você sabe uma coisa que é muito bom, muitas vezes para as crianças, é a questão do foco mesmo, na Sim, receita. é, As porque- receitas fazem muitas vezes a gente memorizar aquilo que a gente está preparando, a se concentrar. Sim. Né? Eu já tive alguns problemas, muitas vezes, de concentração com alguma coisa, por ter 2, 3 coisas fazendo ao mesmo tempo, não dá certo. Dá certo, Edu. E Aí, aqui, leite de coco, Leite de coco. São ou 200 leite, ml. 200 ml. O leite de uma coco dá mais garrafinha. sabor, na minha dá opinião, mais e na sabor. tua? Também Dá, não gosto, dá? prefiro. eu também acho. Como é um bolo de coco, nada melhor que usar O leite de coco. Coco. Coco ralado. Esse aqui o pessoal do lado do trabalho da Jane vai gostar, viu? E ele é fácil de fazer, né, Edu? E é um bolo, acho que quase unanimidade, todo mundo gosta. Muita né? gente, com certeza. Quer que eu bata E ele? tem gente que gosta também da mistura do de coco com abacaxi. Assim, Também. tava lembrando o bolo de É, abacaxi também. também. Que é Também. super tradicional, Eu né? lembro que minha mãe fazia esses bolos para eu levar nas festinhas de escola. É. Porque Sim. era prático, já ia embrulhadinho no alumínio. ficava úmido. Ficava úmido, cada um podia 2 pegar. xícaras e meia.
Você Isso. sabe, tem várias empresas de bolo, indústrias grandes, como a Casa Suíça, as origens dos bolos no começo da venda, era justamente esse, era um grande diferencial que a Casa Suíça tem, né, hoje também, mas quando era da família dos fundadores era a questão da umidade dentro do bolo, Sim. né, que fazia Sim. toda a diferença. E ele vinha até num papel laminado também, né? Sim, lembro protegidinho bem. para não receber a influência. Aí você colocou farinha de trigo, é isso? Farinha de trigo, aqui tá pronta a nossa massa, eu vou colocar o fermento São 2,5 xícaras de farinha de trigo Isso. e mais uma colher de sopa de fermento de fermento em pó. em pó. Você que está Mistura. acompanhando, obrigado pelo carinho da sua audiência e a companhia. E olha que massa linda que fica. Nossa, maravilhosa e fácil de fazer. Fácil, Não é uma fica massa complicada, né? Não, Edu, não. Quem nunca fez tem. Na mão, eu não sei, eu gosto. gosto, sim, eu não sei se é defeito, virtude ou se é meu jeito mesmo. Eu Mas na também. televisão, e eu reparei isso, a Ana vem falando sobre isso comigo, o barulho me incomoda muito. Eu, para trabalhar, muitas vezes preciso estar concentrado para fazer algumas Sim. coisas. E barulho alto, tudo isso, incomoda. Eu tenho isso com relação a trabalhei em algumas cozinhas batedeira, com muito barulho, que a gente tinha que Também. trabalhar. A gente tem gente Olha que tem que mais. massa bonita. Não, muito bonita. Maravilhosa. E aqui ele fica super fofinho, Olha porque. que maravilha, meu. Olha. E rende também, né? A gente tá Rende. usando uma assadeira aqui grande. Eu untei com desmoldante, mas quem não tiver, unta com ou manteiga, um pouquinho de óleo, não tem problema. Você sabe que a gente recebeu várias mensagens, você sempre chama atenção para isso. A gente falou no outro dia que você economizava usando desmoldante porque você usava uma pequena quantidade. Sim. A gente deu essa informação e a pessoa em casa, eu não sei o nome dela, mas tem informação, mandou uma mensagem dizendo o seguinte: eu fiquei feliz com isso porque na hora eu duvidei. E depois eu comprei. Mas Porque que acontecia? Ela passava ainda no papel toalha. Ai. Aí já era. Ó, e para você não perder nada da programação, todo o entretenimento da RTV na palma da sua mão, RTV Gol, sua TV sem limites. Então, baixe nas principais lojas de aplicativo. Minha avó já falava, viu, Gabi? Não pode usar papel para isso. sim. Usa o dedinho, lava a mão, sim. sempre usa. Isso. Que é melhor. E o desmoldante, ele tá... Antigamente a gente só achava em lojas de confeitaria, então ele era mais Sim, caro. mais difícil. Hoje em dia tem nos mercados, então o custo está mais baixo. E realmente rende, porque você pode até pagar um pouquinho mais caro, mas, ó, igual. na sua casa ele vai render mais de ano. É igual sabão, como é que chama? Sabão em pó ruim. Você usa muito, não mesmo. lava roupa, Não estraga fica cheiroso. a É roupa. uma economia que não vale a pena. Você sabia, eu tenho um maior especialista em lavagem de roupa. A gente chegou de viagem, eu, a Ana Maria e o Lezinho, quando a gente foi nas férias, voltamos, chegamos no sábado. Sábado a Ana começou a bater a roupa, bateu, tal. Separou, né, a cor, separou tal. sim. Bateu. Domingo bateu, segunda-feira já estava tudo. Aí o pessoal que trabalha em casa agradeceu. Já estava Claro. só passar. Com certeza usou um sabão bom também, né? Tá tudo na hora. Lavou rápido. Não, tem coisa que se a gente economizar, é uma economia que não vale a pena. Não. Vai dar mais prejuízo. A gente vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Fica com a gente, até já. E a gente está de volta com Fica com a gente, então vamos continuar nossa receita. Aqui, Edu, o segredo do bolo gelado de coco é essa caldinha que a gente faz com leite condensado e leite de coco, que é onde a gente vai molhar. Opa! Pode deixar. A gente vai molhar o bolo. E como essa massa ela é bem fofinha, E aqui faz a diferença, Gabi, Faz. porque antigamente muita gente fazia com o leite e o leite condensado. isso, A consistência do leite de coco. é diferente. E ó, você não perde. Você fala, eu vou perder isso aqui. Não, você põe em coisa Não. de calda depois. Exato. Fura o Não, seu não bolo, perde. fica espetacular. Espetacular, Edu. Ai, Deixa eu pedir licença um minuto para Sim. falar de um produto. Ó, isso aqui eu não preciso nem de texto para falar, porque ó, o melhor saco de lixo do mundo está aqui na minha mão, que é Embalixo, ó. E aqui, Voltando ao bolo. Eu já deixei cortadinho aqui, né? Tá caprichado isso daí. Você pensou em bonito. mim ou na Cis aí? Vocês dois, ó. Porque dá pra esse aqui dividir até, Eu né? acho que do foi na jeito. Jane. Também, eu Ó. acho
que a Jane lá vai ser concorrido o bolo, hein, Jane? Depois você Guarda fala do isso. Edson, não guardar, porque pelo amor de o Deus. chefe é bravo. Ó, Ó como é fofinho aqui. Fica um colchãozinho. nada, um cara gente boníssimo, né? E aí aqui a gente passa na caldinha. Ô, Gabi, você tá falando aí do bolo fofinho e tal, e eu me recordo que a gente sempre recebe esse tipo de pergunta e ela cabe agora. As claras em neve, pro bolo ficar fofinho, ela é indispensável ou não? Porque aí você não fez Nesse esse a aí, gente não né? usou. Não usou, esse né? aqui não. Depende de receita para receita, Gabi. O ovo é um emulsionante natural. Quando você usa a clara em neve, aquele ar, muitas vezes inicial que a gente usa, não necessariamente todo ele vai estar presente. Porque quando você mistura com o resto, por isso que antigamente as receitas da década de 70, 80, era misture delicadamente, que era para você não perder a aeração. A aeração desse bolo vem por uma série de coisas. E também, se você quisesse fazer com a clara em neve, poderia fazer. Ia mudar um pouco a estrutura do bolo. Sim. Mas esse daqui, se você olhar, ele tem, além da clara, ele tem o fermento. Então ele vai crescer, mas vai crescer um bolo estruturado. Sim. Voltamos em 15 segundos. Conto com vocês no time do Mac Dia Feliz. Nesse dia, o valor de todo o Big Mac é revertido para que vire o jogo para milhares de crianças e jovens. É dia 22 de agosto nos Macs de todo o Brasil. Truques rápidos para você ter o seu bolo. Pré-aqueça o forno, separe os ingredientes que você vai utilizar Isso. antes da receita. Se forem ingredientes gelados, tire um pouco, por exemplo, o ovo da geladeira, tudo isso que vai fazer diferença no feitio A da sua manteiga. receita. Não fica agoniado abrindo o forno, senão cada vez que você abrir, principalmente no começo, ele não vai crescer. Não, vai solar. E Edu, sabe esse negócio de pré-aquecer o forno, gente? Sei. Esse forno nosso, ele tem um timer, né? Que ele, quando ele chega na temperatura que a gente escolhe, ele apita. Hoje eu cronometrei só para, né? Quanto tempo demora? 20 minutos para chegar a 180 graus. Então, ele demora mesmo. Sim. Não adianta deixar 5, 10 minutos achando que está na temperatura, porque demora um pouco Demora mesmo. um pouco. E olha, você falou uma coisa, Gabi. Imagina que o bolo vai crescer assim, né? Nesse tamanho. Normalmente, pré-aquecido. Se você coloca o bolo para crescer e ele demora 20 minutos, ele vai ficar 20 minutos praticamente parado, crescendo um pouquinho aqui. Quando, que é a principal ação que o fermento vai fazer? Se ele não está pré-aquecido, ele só vai crescer mais um pouquinho assim. Exatamente. Né? Por Edu. quê? Porque demorou 20 minutos para acontecer esse processo. Então ele vai perder o ar. Deveria entrar já com o forno quente, Que seria né? pior ainda se ele está com a clara em neve. Seria pior. Eu acho solar, que, assim, o bolo com clara em neve, ele tem mais facilidade de você errar. Então, para quem está começando, para quem, né, não tem muita prática, faz esse mais simples, que vai dar certo, vai que ficar fica gostoso. delicioso, né, E Gabi? se você quiser comer ele assim, bolinho com café, Pode também. Né? também fica perfeito. Tem que ser café evoluto, hein? Nosso café aqui. Ó, deixa eu falar uma Exatamente. coisa para vocês. Se você, então, não tem tanta experiência como eu e a Gabi, bate assim desse jeito que vai dar certo. Vai dar certo. Siga a querida Gabi, @chefe Gabi Meso, nas redes sociais. Siga a Silene Gonçalves também, @Silene Gonçalves Oficial. E siga a mim mesmo, @EduGuedesOficial. E o nosso programa, se você quer pegar qualquer receita, entra lá, www.eduguedes.com.br. Obrigado, Obrigada, Gabi. Edu, gostei. Eu cumprimento com aquela mão e esqueço do símbolo do Palmeiras. Eu tô E eu tô com a mão melecada. Não tem problema. Não tem problema, não tô olhando. Ai, querido. Ó, obrigado, Sim. Obrigada, eu. Você de casa, muito obrigado pela companhia, pela audiência. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.